capítulo 2, hoje dos versos, vamos ler do 1 ao 10, vamos ler o 1 novamente. Eu falei do 1 semana passada, mas sempre para mostrar como eles se encaixam, e eles são vamos dizer assim, uma sequência do raciocínio do apóstolo Paulo e da palavra de Deus para nós. Vamos ler do 1 ao 10. Então, carta de Tito, conseguiu achar? Carta de Tito, capítulo 2, versos 1 a 10, diz assim: Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé e no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra, fale aos nossos corações, que através dela o Senhor nos torne aptos para toda boa obra, o Senhor nos corrija, nos exorta, nos oriente, nos dê direção, que o Senhor transforme a nossa vida através da Tua palavra, em nome de Jesus. Por que eu li o verso 1 novamente? Porque, recapitulando, o apóstolo Paulo já tratou nos versos anteriores, e nós já vimos, sobre a vida e a conduta dos pastores, como eles devem ensinar e permanecer na sã doutrina, e como que a sã doutrina molda o caráter e a vida dos pastores, tendo eles que serem irrepreensíveis, e Paulo dá todas as marcas e as áreas da vida em que o pastor precisa ser irrepreensível e um exemplo para todo o rebanho. Depois nós vimos ele falar dos falsos mestres, que estavam ensinando na igreja falsos ensinos, e ele mostra como que, em oposição aos pastores que devem ser irrepreensíveis, os falsos mestres já tinham uma vida que não estava de acordo nem com a sã doutrina e que na verdade era fruto do falso ensino. Porque eu já disse em uma das pregações, não sei se você é bom de memória, que Paulo não desassocia, vamos dizer assim, o ensino ou aquilo em que você crê do estilo de vida que você leva. Por isso que, vamos dizer assim, aquilo em que você crê ou que você ensina, naturalmente vai ter efeito lá na forma como você vive. E isso tanto na vida do pastor, que permanece fiel à sã doutrina e ensina a sã doutrina, então ele vai, consequentemente, ter uma vida irrepreensível, como também no caso dos falsos mestres, como eles deixaram a sã doutrina e estão ensinando coisas que não têm sentido, como diz o apóstolo Paulo. Qual que era a vida deles? Eles eram gananciosos, eles eram repreensíveis. Então, o que você crê com o que você vive está intimamente ligado, né? Então, no verso 1, Paulo vai e diz para Tito: mas você, contrário dos falsos mestres, vai ensinar a sã doutrina, né? Você precisa ensinar a sã doutrina para toda a igreja. E aí ele agora vai dizer o seguinte, o verso vai continuar dizendo, ele disse para Tito ensinar o verdadeira e a sã doutrina e o reto ensino para toda a igreja, e ele agora vai mostrar quais os frutos que a sã doutrina vai gerar na vida da igreja, e na verdade não só
os frutos que a sã doutrina gera, como os frutos que nós devemos esperar na vida da igreja, se de fato ela está apegada à sã doutrina. Então, os pastores têm que ensinar o reto ensino, a sã doutrina, para que a vida da igreja, não só dos pastores, seja moldada pela sã doutrina. E é isso que nós vamos ver nesses versos de hoje. Qual é a vida que a sã doutrina gera na vida de toda a igreja agora? E não só a vida que gera, como aquela que nós devemos esperar. Então, os líderes da igreja, os pastores, precisam sempre estar também, assim como nós já falamos, que a igreja precisa estar olhando para o seu pastor ou para os seus pastores e sempre observando eles de acordo com a sã doutrina. Do lado de cá, o pastor também precisa sempre estar vendo a igreja, analisando a igreja, avaliando a igreja, para ver se a vida dos membros da igreja está correspondendo à sã doutrina. E aí, como Paulo diz no verso 1, você deve ensinar e exortar de acordo com a sã doutrina. Lembra que ele havia dito que o pastor tem que ser firme e exortar, e esse exortar é não só ensinar, mas ser firme, para que os membros da igreja tenham uma vida na fé saudável. Então é isso que nós vamos ver nesses versos hoje. Os frutos da sã doutrina na vida da igreja e o que o pastor precisa esperar que a igreja, vamos dizer, se apresente como resultado da sã doutrina. E aí ele diz assim então no verso 2: quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo quanto às mulheres idosas. Primeira coisa que eu quero pontuar. Ele vai dar um destaque para os homens idosos e no verso 3 para as mulheres idosas. Normalmente, nas igrejas, pelo menos assim, na minha bolha, tá, irmãos? Se existe outras visões, é porque a gente ainda não conhece toda a igreja de Jesus. Mas até onde eu conheço, com raríssimas exceções, qual é o ministério da maioria das igrejas para os idosos? Apenas ali, e aqui eu vou falar de forma que eu leio, tá? É apenas um ministério que normalmente visa não deixar eles excluídos. O que eu quero dizer com isso? Nem todas, mas muitas igrejas têm sim um ministério para os idosos. Tem um ministério ali, eu já vi algumas igrejas chamarem de ministério 60 mais ou 50 mais, se não me falha a memória. Outros, especialmente para mulheres, chamam ali de ministério a Noemi. Então pegam ali as mulheres idosas da Bíblia e dão o nome do ministério dos idosos, o nome dessas mulheres. Mas, pelo menos ao meu ver, é um ministério que existe apenas para, como é que eu posso dizer? Para eles não se sentirem excluídos, Porque nada elas focam mais no ministério de homens, de mulheres, de crianças e de jovens. Se eu estou enganado, você pode depois a gente pode conversar depois. Mas é apenas um ministério que visa não deixá-los excluídos. Só para que, tem alguma coisa para aqueles que já não são mais jovens e talvez já se sentem ali um pouco deslocados se forem tanto no ministério de mulheres quanto no ministério de homens. Então vamos fazer um ministério para os idosos. O que eu já quero antecipar e que nós podemos ver nesses versos é que, pelo menos para o apóstolo Paulo, pelo menos para as igrejas lá da ilha de Creta, Paulo não cria um ministério para os idosos apenas não se sentirem excluídos. Nós vamos ver nesse verso a importância que o apóstolo Paulo dá para as mulheres e homens idosos na vida da igreja. E aí o apóstolo Paulo diz assim: quanto aos homens idosos, vamos focar neles primeiro, que sejam moderados. Quanto aos homens idosos, que sejam. Antes de falar das características, a primeira coisa que eu quero destacar, além da importância que o apóstolo Paulo dá para os idosos, e aqui tanto homens quanto mulheres, é que assim como Paulo, lá atrás, havia falado a respeito de como o pastor deve ser, é indispensável que o pastor seja, lembra desses versos? Agora ele vai dizer, quanto aos homens idosos que sejam. Paulo espera que não apenas o pastor seja um exemplo para a igreja,
Mas Paulo também agora vai nos mostrar que ele espera que, na verdade, os homens e as mulheres idosas, e não só isso, mas nós vamos ver que os jovens também. Resumindo, o apóstolo Paulo espera que não apenas os pastores sejam exemplos para a igreja, mas todos os membros. Se você é membro da igreja, se você já é cristão, se você já é batizado, Paulo espera que não apenas o pastor, mas você também seja exemplo. Porque essa responsabilidade de ser exemplo não é apenas do pastor. É claro que ele deve ser o primeiro. Essa responsabilidade é dobrada sobre o pastor. Mas o que nós vemos nesse verso é que Paulo espera que todos na igreja sejam exemplos. Todos sejam exemplos. E ele vai falar dos idosos. Que os homens idosos sejam, em primeiro lugar, moderados. É a mesma palavra que Paulo fala aos pastores, que eles devem ter domínio de si mesmos, ou algumas traduções trazem equilibrados. E eu vou dizer para você que Paulo aqui, em toda a passagem, na verdade em toda a carta de Tito, ele vai fazendo alguns jogos de palavra, no sentido de que ele usa uma palavra em cima, aí depois, um pouco mais à frente, ele usa uma outra palavra, mas o sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo. Ser moderado é ser equilibrado, é ser uma pessoa que tem domínio de si mesmo, é ser uma pessoa irrepreensível. Então, o apóstolo Paulo esperava, e Deus espera de nós hoje, que os homens idosos sejam também moderados. Aqui é algo importante, que é uma observação que um pastor que eu gosto de ler, ele diz, é que esse moderado, esse ser exemplo, Paulo não espera que os homens idosos sejam moderados apenas porque já estão em idade avançada. O Vold Bolkan, um pastor, ele faz essa seguinte observação. Ele diz que às vezes nós encontramos homens idosos que de certa forma já são moderados, já são mais tranquilos, não tem aquela vida extravagante, mas às vezes não porque talvez a sã doutrina já trabalhou no caráter dele, mas porque talvez ele ainda não tem vigor, certo? Porque, sabe, ele já não tem mais aquele pique, eu já não tenho aquele vigor mais, então nem se eu quisesse eu seria, daqueles ativos. Não é isso que Paulo está esperando. Paulo espera que a moderação, que o equilíbrio, que o bom exemplo dos homens idosos não seja apenas porque ele chegou numa idade onde ele não tem mais força, vamos dizer assim, para fazer tudo que ele talvez fazia na juventude. Paulo espera que os homens sejam moderados, os homens idosos sejam moderados, por causa de ter, além da idade, além da experiência que a própria idade traz, um caráter moldado pela sã doutrina. Um caráter moldado pela palavra de Deus. É isso que ele espera dos moderados. E o oposto de moderado, de equilibrado, daquele que tem domínio de si mesmo, é uma pessoa desequilibrada, né? E aqui é importante que hoje em dia é fácil, porque hoje em dia muito se fala em desequilíbrio, né? Hoje em dia está na moda falar sobre as pessoas que são desequilibradas emocionalmente. Quem é a pessoa desequilibrada? Normalmente são aquelas que possuem mudança de humor frequente e repentina. Se é assim, aquela pessoa que assim, tem pessoas que eu costumo falar assim, a pessoa parece que vira uma chave, tipo assim, estava bem, ou então eu uso a expressão do tipo assim, ó, que bicho te mordeu? Aí agora que, tipo assim, do nada você já virou, você estava bem, você estava um anjo, aí parece que eu pisquei o olho, um bicho te mordeu, ou uma chave, alguém virou uma chave em você já mudou, você é outra pessoa. Às vezes a gente pejorativamente chama a pessoa de bipolar. Poxa, parece que você é bipolar, uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. Esse é o oposto da pessoa que é moderada, da pessoa que é equilibrada. Ou então daquelas pessoas que têm reações extravagantes a uma situação inesperada. Você é daquela pessoa que, quando recebe uma notícia, que às vezes a expressão que a gente usa é faz tempestade em copo d'água. Você já ouviu essa expressão, com certeza. Já viu aquelas pessoas que faz tempestade em copo d'água? Que é uma situação pequena, uma notícia pequena, algo pequeno que aconteceu, ela faz aquele arruaço. Eu gosto muito de usar um exemplo de Elias, né? Vocês lembram daquela história onde Elias vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem e ele sai correndo falando, corre, vai vir chuva, vai vir chuva. Tem pessoas que são assim, vê uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem e no lado negativo elas já correm falando que a tempestade já está vindo, já começa a agir como se a tempestade já tivesse acontecendo, como se já estivesse chovendo chuva de granizo.
Isso é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que não é moderada, que se irrita facilmente, que fica insatisfeita com pouca coisa. São pessoas desequilibradas, e hoje muito se fala em desequilíbrio emocional, mas o desequilíbrio ele não é apenas emocional, mas é também nas atitudes. Aquelas pessoas que têm atitudes inesperadas ou explosivas, né? Que muito se encaixa também com pavio curto, só que tem pessoas que têm pavio curto apenas na língua, né? Fala as coisas num pouco que ela é tocada, e tem pessoas que já têm atitudes, ela tem, vamos dizer assim, reações inesperadas a questões muito pequenas. E Paulo está dizendo que os homens idosos eles devem ser moderados. Eles devem ser conhecidos pela sua moderação, pelo seu equilíbrio. E aqui eu volto a dizer, não apenas por causa da mera idade, não apenas porque você já não é mais aquele jovem, né, que era explosivo e tudo mais, mas porque você deixa a sã doutrina trabalhar no seu coração. Paulo diz que eles devem ser também respeitáveis. A ideia é que demonstrem uma conduta que seja ilibada, que demonstre respeito, e assim como os pastores sejam irrepreensíveis. E aqui, detalhe importante, Paulo em suas cartas, quando ele fala sobre você ter uma vida exemplar, ter uma vida respeitável, não é respeitável apenas entre os membros da igreja. Paulo não espera que os homens idosos sejam respeitáveis apenas entre os membros da igreja local. Ele também constantemente está preocupado que nós sejamos respeitáveis e tenhamos o respeito com os de fora. Por exemplo, eu vou citar, mas você pode, se for rápido na Bíblia agora, 1 Timóteo capítulo 3, verso 7, Paulo diz assim, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora. Paulo falando sobre os pastores, e ele diz, é necessário que eles tenham um bom testemunho dos de fora. 1 Timóteo capítulo 3, verso 7. Em 1 Tessalonicenses, que o Félix gosta muito, capítulo 4, verso 12, Paulo diz assim, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora. Então preste atenção, Paulo não se preocupa que as pessoas, que os cristãos sejam pastores, ou nesse caso os homens idosos, sejam respeitáveis apenas entre os membros da igreja. Ele também espera que nós tenhamos uma vida, uma boa conduta que seja respeitável e exemplar, também com os de fora. Quantos crentes nós não vemos uma preocupação grande entre ter um bom testemunho entre os da igreja, mas quando estão fora dos da igreja, estão o quê? Estão nem aí. Quantos nós não poderíamos dizer que também nesse sentido é bipolar, porque é um na igreja nem o terno dele tem amassado, né? Nem o terno dele tem um arranhadozinho. Parece que saiu do vapor da sauna, porque não tem, é impecável a gravata dele, mas quando está fora, longe dos irmãos da igreja, a gente poderia dizer, quem te viu, quem te vê na igreja, né? É outra pessoa. Paulo se preocupa que os homens idosos sejam respeitáveis, bem como os pastores e todos da igreja, não apenas entre nós, mas também com os de fora. Sempre, 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 sempre. Ele também diz que eles devem ser sensatos, ou seja, cautelosos, prudentes, sadios na fé, ou seja, que tenham uma fé saudável. E o que é uma fé saudável? É aquela que é firmada na sã doutrina, que é o que ele vem dizendo em toda a carta e em toda a passagem. Sejam sadios também no amor. E esse amor aqui, irmãos, não é um amor romântico não, tá? Esse não é um amor romântico entre cônjuges. É claro que isso também está incluído, porque o amor tem aplicações em todas as áreas da vida. Mas esse exemplo e essa vida saudável no amor é o amor de 1 Coríntios 13, que também não é o amor romântico. Apesar de que na maioria dos casamentos é lido esse 1 Coríntios 13, aquele amor de 1 Coríntios 13, é claro que ele também é praticado no casamento, mas ele é para além do casamento. Ele é o amor cristão. Ele é o amor que nós devemos praticar com todas as pessoas, uns com os outros, com o próximo, com o nosso cônjuge, ou seja, em todas as esferas. E aqui é que eu digo, às vezes parece óbvio o amor. Para que Paulo precisa dizer que nós precisamos ser exemplos no amor? Hoje até quem não é cristão fala de amar o próximo, né, como a ti mesmo. Mas deixa eu dizer, irmãos, se você vai ouvir essas pessoas, o amor que eles pregam é diferente do amor cristão. E Paulo está dizendo que os idosos devem ser também sadios no amor,
mas no amor cristão, no amor bíblico. Naquele amor que tudo suporta, que é paciente, que tudo crê, que tudo espera, que não se alegra com a injustiça. Basta ler 1 Coríntios capítulo 13. É nesse amor que eles precisam ser exemplos. E por fim ele diz, e na perseverança. Perseverança é uma das coisas, uma das marcas mais destacáveis na vida do cristão verdadeiro em todo o Novo Testamento. O Novo Testamento fala muito sobre perseverança, uma das principais marcas do verdadeiro cristão é a perseverança. E Paulo está dizendo que os homens idosos também devem ser exemplos na perseverança. Vocês devem demonstrar exemplo, não só para a sua vida pessoal, de um cristão perseverante, mas também nós vamos ver agora nas próximas linhas, para que você também seja exemplo para os mais novos de quê? De perseverança. Mas nisso deixa eu ler os próximos versos para mim destacar esse ponto. Verso 3 então, ele fala: do mesmo modo quanto as mulheres idosas que tenham uma conduta reverente. Então, Paulo também espera que as mulheres idosas também sejam exemplos. E aí ele vai dizer que elas tenham uma conduta reverente. Também sinônimo na passagem de vida piedosa, de ser respeitável, mas para as mulheres ele usa essa expressão, uma conduta reverente. Ou seja, que vocês sejam conhecidas por ser mulheres que têm um comportamento, uma conduta que demonstre reverência a Deus, né? Que é basicamente seu exemplo. E vocês estão percebendo que essa vida moderada, irrepreensível, que tenha uma conduta reverente, você percebe como que Paulo espera do pastor, dos homens idosos e das mulheres idosas? Ou seja, traduzindo, uma vida de piedade irrepreensível, exemplar, é o que Deus espera de todos os cristãos. Amém? De todos. Ele vai citando cada um de forma individual, mas é o que Deus espera de todo cristão, sem exceção. Todos os cristãos devem ter uma vida piedosa, irrepreensível, que demonstre uma conduta irreverente. Paulo continua dizendo que não sejam caluniadoras. O que significa calúnia? Então, nós sabemos que calúnia é uma falsa acusação a uma pessoa. Tanto que hoje em dia cabe até processo se você caluniar alguém, se você levantar falsas acusações. Você pode ser processado, inclusive pagar por danos morais e várias coisas na justiça dos homens. Paulo diz aqui que as mulheres idosas não devem ser caluniadoras. E aqui eu já digo que a calúnia aqui, ser caluniadora, não engloba apenas a calúnia em si, mas vamos dizer assim, uma questão que atinge a fala. A Bíblia fala muito sobre a forma como nós usamos esse órgão aqui, que é a língua, este instrumento do corpo, que Tiago vai chamar de chicote do corpo. É daí que vem os ditados populares, né? A língua é o chicote do corpo. Foi Tiago quem diz lá na sua carta. A Bíblia, irmãos, em toda ela, do início ao fim, mas especialmente em Provérbios, eu vou ler alguns versos aqui, e no Novo Testamento fala muito sobre o modo que você usa a sua língua. Portanto, Paulo esperar que as mulheres não sejam caluniadoras, não se trata apenas da calúnia em si, mas de todo um exemplo que você deve ser na sua forma de usar a língua. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 13, Paulo está falando sobre quais mulheres viúvas devem ser incluídas na lista daquelas que recebem a ajuda da igreja. Porque no Novo Testamento tinha uma lista toda técnica de mulheres viúvas que a igreja ajudava com o sustento. Só que Paulo é criterioso, ele não deixava só porque é viúva, vão pôr na lista, não. Paulo tinha requisitos para as viúvas serem colocadas nessa lista. E um desses requisitos, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 13, Paulo diz assim, falando daquelas que não deveriam ser incluídas, Paulo diz assim, que se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não deve. Quais são as viúvas que Paulo diz, não coloque na lista de sustento da igreja? Aquelas que se tornam fofoqueiras, intrometidas, falando o que não deve. É aquela que normalmente as novelas tratam, né? Aquelas da janela, que alguns filmes tratam, né? Que fica na janela, bisbilhotando tudo, né?
se intrometendo na vida alheia, vigiando a vida alheia e tudo mais. Paulo diz assim, as fofoqueiras, as intrometidas que falam as coisas que não devem, essas não devem ser incluídas na lista das pessoas que ajudam. Isso também pode ser aplicado, se Paulo espera das viúvas, é óbvio que também é esperado de todas as mulheres, especialmente das mulheres idosas, sejam elas viúvas ou não. Então, a Bíblia tem toda uma ética cristã também na forma como você usa a língua. Provérbios 31, verso 26, que é o famoso capítulo de Provérbios que exalta a mulher virtuosa, que em toda a Bíblia quase que é o capítulo onde mostra, vamos dizer assim, a mulher que Deus espera que vocês sejam, mulheres. O verso 26 diz assim sobre a mulher virtuosa: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Quem é a mulher virtuosa? É a que fala com sabedoria e que a instrução de bondade está na sua língua. Ou seja, é uma mulher sábia e é uma mulher que quando fala, quando abre a boca, quando usa a língua, a instrução da bondade sai dali. Ela instrui as outras na bondade, seja numa bondade através das palavras, seja também na bondade, como nós vamos ver, na bondade prática, naquela que incentiva as boas obras. Portanto, as mulheres idosas não devem ser caluniadoras. Próxima coisa, nem escravizadas a muito vinho, ou seja, as mulheres idosas não podem ser alcoólatras, bêbadas, que se entregam à bebida alcoólica, ao vinho. Ele continua dizendo, que sejam mestras do bem a fim de instruírem as jovens. Que sejam mestras do bem. Assim como a mulher virtuosa, ela na sua língua está a instrução da bondade, Paulo diz que as mulheres idosas na igreja devem ser conhecidas como mestras do bem. Ou seja, aquelas que ensinam o bem. E aí ele diz assim, a fim de instruírem as jovens. Aqui está o ponto importante. Paulo diz que elas devem ser tudo isso a fim de instruírem as jovens. Mestras do bem para instruírem as jovens. Aqui entra o ponto importantíssimo para mim nessa passagem, que é a palavra que nós usamos muito na igreja, que é a palavra discipulado. O tema que eu dei para essa pregação é piedade e discipulado, porque nessa passagem as duas coisas estão conectadas, uma vida piedosa e o discipulado. A vida piedosa dos idosos, sejam homens e mulheres, dos mais velhos, ela tem o propósito não apenas de ser conforme a sã doutrina, porque a sã doutrina vai gerar uma vida piedosa, e nós devemos esperar uma vida piedosa daqueles que são firmados na sã doutrina. Então, a vida piedosa dos homens idosos, das mulheres, ela não tem o propósito apenas de ser de acordo com a sã doutrina. Você não tem que ter uma vida piedosa, porque é isso que a sã doutrina gera na vida daqueles que a seguem. Mas também, Paulo vai deixar claro que essa vida piedosa, ela não é apenas que eu chamo de passiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Para ser observada. A vida piedosa também tem um sentido ativo, que é o sentido do discipulado. Paulo espera que as mulheres, e também fica implícito os homens, que eles tenham uma vida piedosa, não apenas para serem observados pelos da igreja como os de fora, mas também para de forma ativa discipular as outras gerações. Paulo diz que elas sejam mestras do bem a fim de instruírem as jovens. Deixa eu dizer para vocês aqui. Deus espera que os mais velhos, que os mais experientes, que os mais piedosos na igreja discipulem os mais novos. E aqui é algo que eu pontuei lá atrás e que agora vai fazer mais sentido talvez para você. Eu disse que em muitas igrejas o ministério dos idosos é basicamente para que eles não se sintam excluídos na igreja. É basicamente para que eles digam, não, nós temos algo para nós. Mas se resume, na maioria, apenas em cultos. Apenas em uma palavra ou outra a respeito dos idosos, talvez sobre como lidar com a velhice, talvez sobre como lidar
com o abandono dos filhos, enfim, tudo isso coisas louváveis e que nós precisamos ajudar a ministrar o coração dos idosos. Mas aqui você percebe que para o apóstolo Paulo, os idosos têm papel e têm um ministério na igreja local, que é ajudar o pastor a discipular os mais jovens. Quantos percebem isso? Paulo esperava e dizia para Tito, olha, ensine os mais velhos a serem isso, que é o que está de acordo com essa doutrina. Para quê? Para que eles, Tito, te ajudem a discipular os mais jovens. Então, o pastor deve contar com os mais jovens experientes no discipulado de toda a igreja. Porque o pastor sozinho, ainda que ele tenha pastores auxiliares, sozinho ele não consegue discipular. E aqui Paulo está falando especificamente das mulheres. Deixa eu dizer para você, eu tenho 31 anos. 31 anos de idade. Como que você espera, por exemplo, vou usar um exemplo bem de agora aqui, para vocês entenderem. Larissa tem quantos anos? 18. Vocês achariam bacana na igreja, eu, pastor, de 31 anos, casado, marcar um discipulado com a Larissa, por exemplo? Seria anormal até. Anormal. E na verdade não deveria acontecer. Por N fatores. Por isso que, baseado nesses versos, a Bíblia está nos instruindo de que o pastor precisa e deve contar com os homens idosos e com as mulheres idosas no quê? No discipulado dos mais novos. Irmãos, eu não preciso discipular todo mundo na igreja. Eu nem deveria tentar. O que eu preciso? Ensinar a sã doutrina e ajudar, especialmente por essa passagem, os mais velhos a entender e desenvolver uma vida de exemplo, uma boa conduta reverente, tudo que Paulo disse, para quê? Para que os mais velhos discipulem os mais novos. Discipulado é uma das coisas que a gente mais fala na igreja. É uma das, vamos dizer assim, das 5 marcas da visão de igreja da Metodista Wesleyana, por exemplo. Discipulado. Só que, e aqui eu não vou falar da Wesleyana, porque eu ainda estou conhecendo a forma como a igreja fala de discipulado. Mas eu conheço outras igrejas que têm visões diferentes sobre o discipulado. Porque assim, toda igreja sabe que precisa discipular as pessoas. Na verdade, a grande comissão de Jesus é ir por todo mundo pregando o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. Essa é a grande comissão, é discipulado. Agora, as várias igrejas têm compreensões diferentes sobre como que esse discipulado deve acontecer na prática. Por exemplo, eu não sei se você já teve contato, mas o discipulado em algumas igrejas nada mais é do que um discipulador sentar com um discípulo, pegar uma apostila normalmente de 12 lições e ensinar aquelas 12 lições para o seu discípulo. Quando acaba essas 12 lições, não necessariamente eles têm a obrigação de continuar aquela relação de discipulado. Outras igrejas, o discipulado é um pouco mais intenso. É um discipulado que é chamado de 1 a 1, como por exemplo o movimento MDA, que é Meu Discípulo Amado, onde cada pessoa da igreja madura tem um discípulo, só que esse discipulado não se resume a apenas 12 lições, mas vamos dizer assim, para a vida inteira, mas é um discipulado muito intenso, inclusive gerando abusos em algumas igrejas, onde o discípulo, para poder viajar de férias, tem que pedir permissão para o discipulador. Para vocês terem a noção desses abusos que tem em algumas igrejas. Mas esse é um modelo do discipulado 1 a 1. Agora, tem outras igrejas também que o discipulado neles é em grupo. Por exemplo, o movimento do G12, que é o grupo dos 12, que pega o exemplo de Jesus com os 12, cria ali, cada discipulador tem 12 discípulos, e aí eles em grupo começam a ter esse discipulado. Mas também, ao longo da história, gerou também abusos, porque foi levado para o lado extremo. Mas tudo são formas de, na prática, praticar o discipulado. Para mim, nesses versos, por que eu estou falando disso? Nesses versos aqui, eu vejo Paulo tratar do discipulado de uma forma que talvez, se não me falha a memória, eu ainda não vi nenhuma igreja enfatizar como talvez deveria ser enfatizado. Paulo está tratando do discipulado nesses versos como uma relação intencional entre gerações.
É a melhor forma que eu olhei para poder resumir isso. Um discipulado intencional entre gerações. Para Paulo, nesses versos, o discipulado é feito dos mais velhos para os mais novos, de forma intencional, porque Paulo diz, as mulheres devem ser isso, a fim de instruírem as mais jovens. Então vamos lá. Deus não espera que você, homem idoso, que você, mulher idosa, ou os maduros na fé da igreja, não sejam que tenham vida piedosa apenas porque é o esperado de acordo com a sã doutrina, mas para que você também, de forma intencional, discipule os mais jovens. Para que você seja intencional no discipulado com os mais jovens, para que você seja intencional, para que através dos relacionamentos da igreja, os mais velhos discipulem os mais novos. É algo que Paulo espera na igreja, é algo que Paulo está ensinando Tito a esperar da igreja, é algo que Paulo está ensinando Tito a ensinar os mais velhos a fazerem na igreja. Homens e mulheres maduros, sejam idosos ou não, vocês deveriam estar discipulando os mais jovens. Vocês deviam estar discipulando os mais jovens. E aí vamos no que as mulheres deveriam estar ensinando as mulheres mais jovens. Verso de número 4 novamente. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos. Primeiro, jovens casadas. Se você é uma mulher casada, madura, cristã, idosa ou não, você deveria estar ensinando não só as mulheres, mas especialmente as jovens casadas. Irmãos, deixa eu dizer para vocês, aqui é um desabafo. Como que isso falta nas nossas igrejas? Como que isso falta nas nossas igrejas? As mulheres casadas, mais velhas e maduras, discipularem as jovens casadas. Normalmente, as igrejas que possuem curso de noivado, de noivos, normalmente o curso, não estou dizendo que não deveria sim, e para mim dura até pouco, devia durar 1 ano antes do casamento, mas o curso de noivos normalmente é apenas antes do casamento. Mas depois que casa, a igreja parece que acha que, tipo assim, já ensinou tudo que um jovem casal precisava saber para, vamos dizer assim, manter um casamento até que a morte o separe. Deixa eu dizer, irmãos, o curso pré-casamento é apenas o começo. E ele pode ter um formato mais formal, de um curso mesmo, com matérias, não tem problema, mas depois do casamento, deveria dar continuidade às mulheres mais velhas, mais maduras, casadas, que sejam exemplos e ensinarem as mais novas. E como eu disse, como isso falta nas nossas igrejas. Como nós temos visto casamentos acabarem na igreja, casamentos jovens, ou, se não acabarem, serem casamentos assim. Como é que eu posso dizer? Deixa eu usar uma palavra aqui. Casamentos que não são de acordo com a sã doutrina. Casamentos que, vamos dizer assim, não é saudável. Acho que é a melhor forma de simplificar isso. Casamentos que não são saudáveis. E às vezes, o pastor fica impotente nessas situações. Porque ele pode rasgar o verbo com os homens, mas e com as mulheres? Imagina, talvez você já passou por essa experiência, uma coisa, ainda que eu possa ser exemplo no meu casamento, uma coisa é eu compartilhar com os homens as lutas que eu particularmente tenho no meu casamento, e isso ajudá-los a encarar as lutas que eles têm. Mas como que eu passo agora para as mulheres as lutas que são diferentes de homens e mulheres no casamento? Por isso que Paulo nem espera que o pastor faça, mas ele espera que as mulheres maduras, casadas, façam com as mais novas. Por isso que aqui, já fazendo uma aplicação, as mulheres casadas, vocês deviam estar, vamos dizer assim, buscando ter um casamento saudável, não apenas porque essa é a vontade de Deus, mas também para que você se tornasse um exemplo e ensinasse as mais novas. Só que, infelizmente, muitos casos são os mais velhos que mais precisam que a gente sente com eles e converse. Eu, particularmente com a Jennifer, os 2 anos e meio, nossos primeiros 2 anos e meio de casamento foram os melhores. Mas eu, honrando a quem merece honra, eu digo que, e eu sempre guardo no meu coração, que uma das coisas que mais contribuiu para que a gente tivesse os primeiros 2 anos e meio saudáveis como foi
foi a gente estar congregando numa igreja onde os pastores da igreja tinham um casamento, que àquela altura da vida era um exemplo. E a gente vivia de perto, sabe assim, convivia na casa deles. Então, eu olho para trás e eu vejo quão importante foi estar perto deles, para nos ajudar. Quantas vezes nós entramos no escritório da igreja pós-culto ou antes do culto, para poder conversar, para poder desabafar, falar das nossas lutas, e ter eles perto nos ajudou demais nos primeiros anos do nosso casamento. Mas isso, irmãos, é algo que deve acontecer constantemente na vida da igreja. Paulo diz que elas devem ensinar as mulheres a amar o marido e os filhos. Novamente, repito, o amor às vezes parece ser algo óbvio, mas no cristianismo não é. Não um amor bíblico. Não um amor bíblico. A mulher ensinar as jovens casadas a amar o marido e os filhos é no padrão de 1 Coríntios capítulo 13. Um amor que tudo suporta, tudo espera, tudo crê, que é paciente. Então, as mulheres deviam estar ensinando isso às mais novas, a amarem o marido e amarem os filhos, a serem sensatas, ou seja, cautelosas, prudentes em tudo, pura, ou seja, santidade no falar e no agir. Você deve ser pura, mulher, na santidade, no falar e no agir. E aqui, algo polêmico, boas donas de casa. Boas donas de casa. Deixa eu dizer que eu não vou estender nesse assunto, porque ele é espinhoso, embora eu não fuja de nenhum assunto que a Bíblia trate, mas exigiria mais tempo, principalmente para falar disso no tempo em que vivemos, né? Em que há um empoderamento feminino, por aí vai. Mas a Bíblia é clara ao dizer que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. E é claro, elas sendo boas donas de casa. O que eu quero dizer hoje é apenas pontuar o seguinte: as mulheres sempre trabalharam, as mulheres da Bíblia trabalhavam. Em outro momento eu posso falar disso. A exemplo da mulher virtuosa de Provérbios 31. Se você ler o capítulo todo, você vai ver o quanto aquela mulher trabalhava. Porém, a Bíblia é clara em toda ela, e isso é indiscutível para quem crê na Bíblia, para quem crê que a Bíblia é infalível. É indiscutível que Deus espera que a responsabilidade primordial, ou seja, essa palavra significa que não é responsabilidade apenas da mulher, mas é, em primeiro lugar da mulher, a responsabilidade de manter sua casa em ordem, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Por exemplo, apenas para citar o verso, Provérbios 31, 27, a Bíblia diz assim sobre a mulher virtuosa: cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Olha a mulher virtuosa. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. A mulher virtuosa em Provérbios 31, verso 27. Então, é responsabilidade primordial, em primeiro lugar, das mulheres manterem a sua casa em ordem em todos os sentidos. Novamente, isso é assunto para outro dia, né? Mas que é um ponto que o apóstolo Paulo está citando aqui. Depois ele diz que elas sejam bondosas no caráter e também em boas obras. Provérbios 31, verso 20, diz que a mulher virtuosa abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Deus espera da mulher virtuosa que ela abra a mão aos aflitos e também estenda a mão para os necessitados. Paulo, falando sobre as mulheres viúvas que deveriam ser incluídas na lista, Paulo dá uma lista de requisitos para essas mulheres. E ele diz assim, que elas sejam recomendadas pelo testemunho de boas obras, que sejam reconhecidas pela hospitalidade, se socorreu os atribulados, se viveu prática zelosa de todo tipo de boa obra. As mulheres devem ser bondosas, não apenas no caráter, mas também todo tipo de boas obras, mestras do bem. Sujeitas ao marido, também não vou destrinchar esse assunto, porque é para outra passagem. Sujeitas ao marido significa que a liderança do lar é do marido. É claro que não é uma liderança que apenas dá ordens, mas é uma liderança que dá a vida pela esposa se for preciso, mas Paulo deixa claro que a mulher também precisa reconhecer que a submissão, que a liderança é também do marido. Por fim, ele diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tudo o que ele disse anteriormente, seja dos homens e das mulheres,
Ele diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. Novamente, Paulo traz a preocupação com a imagem que nós passamos, especialmente com os de fora. Por quê, irmãos? O que fica implícito aqui é que o testemunho da sua vida cristã, se você dá um mau testemunho de cristão, isso não é algo que coloque em descrédito apenas você. Não é algo que vai dar para você uma fama de crente da bunda quente, para usar uma expressão que a gente costumava dizer. Não é essa expressão que eles usavam sobre o crente que dá mau testemunho? Essa expressão, irmãos, ela é usada para crente que dá um mau testemunho. É essa a expressão. Então, essa expressão, o mau testemunho, não apenas torna o seu nome em descrédito como um falso cristão, um falso crente, que não está de acordo com o que prega. Ah lá, fala que acredita, mas essa vida sua aí, né, não está de acordo. Paulo diz que o seu mau testemunho, que o mau testemunho do cristão, também difama a palavra de Deus. Por que não põe em descrédito apenas você pessoalmente, mas também a palavra de Deus e, na verdade, o próprio Deus que você diz seguir? Irmãos, a fama de Deus está entrelaçada à nossa fama. Não sei se essa expressão é estranha para você, mas a fama de Deus está entrelaçada à fama do seu povo. Tanto que não é à toa que Jesus nos ensina a orar, santificado seja o teu nome. Nós fazemos parte da santificação do nome de Deus. E só para te mostrar isso, Romanos capítulo 2, verso 24, Paulo está falando com os judeus de Roma que cobravam uma vida direita dos gentios, que não eram judeus, mas eles mesmos não tinham uma vida direita, não tinham uma vida de acordo com o Evangelho. E aí olha o que Paulo diz. Paulo cita o Antigo Testamento para esses judeus dizendo o seguinte: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Se você lê o Antigo Testamento, especialmente Ezequiel, Lucas, eu ainda não li o Antigo Testamento todo. Leia numa sentada em casa essa semana o livro de Ezequiel. Você vai ver quantas vezes Deus repete assim para o seu povo: por causa de vocês o meu nome é blasfemado. Por causa de vocês o meu nome caiu em descrédito. Tanto que a transformação de vida que eu vou fazer na vida de vocês, em primeiro lugar, não é nem por causa de vocês, mas é por causa do meu nome. Porque por causa de vocês o meu nome é blasfemado entre os gentios. Paulo cita esse verso, como está escrito, e muitos acreditam que não existe esse verso dessa forma no Antigo Testamento, mas é um compilado de toda uma ideia que o Antigo Testamento traz. Desde o Antigo Testamento, o nome de Deus era blasfemado por causa do próprio povo de Deus. E aí Paulo traz essa ideia aqui: vocês devem ser tudo isso para que o nome de Deus para que a palavra de Deus não seja difamada. A vida do cristão deve ser uma das primeiras provas de que o Evangelho transforma e que gera uma boa maneira de viver. A primeira apologética cristã é a sua vida. A primeira prova de que o Evangelho é poderoso, de que a sã doutrina gera um tipo de vida que nenhuma outra doutrina gera, é a sua vida. E aí ele continua no verso 6. Do mesmo modo, os jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Paulo agora compila, para não estender muito, ele compila. Da mesma forma, os jovens. Exorte os jovens para que seja exemplo em tudo. Por isso que eu disse que Deus espera que todos, de todas as gerações, sejam exemplos. Paulo resume aos jovens dizendo: vocês também devem ser exemplos em tudo. Versos 7 e 8 ele diz: seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Novamente, ele volta as atenções para Tito, para o pastor, dizendo: seja você mesmo um exemplo. Novamente ele repete que o pastor deve ser exemplo para o rebanho. Aqui ele acrescenta algo que ele não havia dito, que é exemplo também em boas obras. Deve começar também com o pastor. No ensino,
deve mostrar integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo o que dizer mal de nós. O adversário aqui não é o diabo. O adversário aqui são os opositores, os que não são cristãos. Mais uma vez, Paulo diz que tanto o pastor quanto todos devem ter uma vida exemplar, para que o adversário não tenha o que falar mal de nós. Para que, na verdade, aconteça o que Jesus diz em Mateus 5,16. Para que os descrentes, vendo as nossas boas obras, glorifiquem o nosso Pai que estás no céu. A vontade de Deus é que, ainda que eles não creiam no que nós cremos, no mínimo eles louvem a Deus, mesmo um Deus que eles não conhecem, ao olhar para a nossa vida de boas obras. E aqui só uma coisa que eu não posso deixar de pontuar. Esses versos, esse livro, essa carta de Tito também quebra algo que hoje em dia é um engano na vida das igrejas. Você já viu pessoas que dizem assim, não, você não tem que ir na igreja por causa do homem. Quem já ouviu isso de alguém? 99% das vezes em que essa frase aparece, ela aparece num contexto em que muito provavelmente o membro da igreja está sendo questionado a respeito do exemplo e normalmente do mau exemplo do pastor ou da liderança da igreja que ele congrega. Aí ele lança esse bordão, não, mas eu não vou na igreja por causa de homens. Esses versos, essa carta de Tito joga por terra esse engano. Essa falsa crença que os crentes hoje têm. Porque deixa eu dizer para você, baseado nesses versos, a minha vida, eu não posso ser a primeira razão pelo qual você congrega na igreja. Amém? Eu não posso ser a razão número 1 pelo qual você congrega nessa igreja. Mas, biblicamente, a minha vida, exemplar ou não, é um dos principais fatores. Você entende a diferença? Não é o primeiro motivo, mas a vida do pastor tem sim grande, vamos dizer assim, importância na decisão de congregar ou não numa igreja, porque o pastor, bem como toda a liderança, deve sim ser um exemplo, deve ser o primeiro exemplo. Então essa de que, não, o pastor faz isso, ou há boatos de que ele faz isso e tudo mais, mas eu não vou lá por causa do homem. Repreende, porque isso, o autor dessa frase é Satanás. Porque se Deus espera que eu seja um exemplo, se eu deixo de ser um exemplo em qualquer área da minha vida, e como eu já disse lá naquela pregação, e eu não sou repreendido, ou eu recuso e rejeito a repreensão da denominação, ou se simplesmente, como acontece em muitos casos, a denominação está nem aí se eu sou um exemplo ou não, deixa eu dizer, essa é uma boa razão para você mudar de igreja. Amém? Os últimos versos, 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Os servos aqui são os escravos. Que eu preciso pontuar algumas coisas bem breve, também não vou me estender, porque é assunto para outro dia. Nós precisamos ler a Bíblia com honestidade, tá? E de forma certa, de forma correta. A Bíblia, se você já leu ela toda, você sabe que ela é contra a opressão de pessoas de todos os sentidos. Ponto final. A Bíblia é contra a opressão das pessoas. Ponto. Segundo lugar, porém, os autores que escreveram a Bíblia, inspirados por Deus, eles escreveram a partir do contexto em que eles viviam, certo? Então, eles também eram homens frutos do seu próprio tempo. Então, eles não viviam, eles não escreveram o que Deus os inspirou a escrever pensando com a cabeça que nós temos hoje. Era parte do contexto em que eles viviam. E desta forma, dentro do seu próprio tempo, eles lidavam com coisas que não eram o ideal que devia acontecer, mas era a vida real deles. Amém? E outra coisa que é importante pontuar, porque hoje em dia muitos falam que a Bíblia é a favor da escravidão. É indiscutível que quando você estuda a história da igreja, você vai descobrir que os cristãos, baseados na Bíblia, foram colunas na luta contra a escravidão. E posso dizer que se não fosse os cristãos, a escravidão não tinha acabado. Se não fosse a doutrina bíblica da Bíblia. Então, para pontuar,
a Bíblia não é a favor da escravidão. Só que como eles escreveram dentro do contexto, eles são frutos do contexto da sua época. Paulo não era a favor da escravidão. Em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz que aqueles que tinham chances de serem livres, que eles deviam fazer o mais rápido possível. Mas como era algo que no seu tempo eles não conseguiram jogar por terra, então Paulo instrui os escravos que se tornaram cristãos a como deviam também se comportar, mesmo infelizmente sendo escravos. E aí Paulo diz para eles que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Ponto importante, mais um. A escravidão da época, irmãos, não é só aquela dos filmes, tá? Onde tinha um senhor que era dono de engenho carrasco, que só batia nos escravos, que maltratava. Na época também tinha senhores de escravos que tratavam seus escravos com o mínimo de dignidade possível. É claro que a escravidão sempre foi e será algo horrível. Mas dentro do que tinha na época, havia também senhores que eram, de certa forma, bons com seus servos. E eu creio que é dentro desse contexto, tanto que Pedro vai falar disso lá na sua carta, dentro desse contexto eu creio que Paulo instrui os escravos. Olha, obedeçam aos seus senhores em tudo, para que vocês sejam um motivo de satisfação para eles. Não sejam respondões. Ou seja, aquilo que eu falei, a ética sobre a forma de falar. Até hoje, se você é não é empregado, um colaborador de uma empresa que é boca grande, que é falador, você vai ter problemas. Ninguém vai te aturar e muito provavelmente tem gente que é mandada embora por ser queixo grosso, né? Então Paulo está dizendo, não sejam respondões, não furtem, mas deem toda prova de fidelidade. Irmãos, a escravidão não justificava a infidelidade nem o roubo. A síndrome de Robin Hood, né? Não, mas eu estou roubando dos ricos para dar para os pobres. É pecado, tá? É pecado. Paulo diz que vocês não furtem e que deem toda prova de fidelidade. A escravidão não justificava o escravo roubar e nem ser infiel ao seu senhor. E ele conclui dizendo, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus. E aqui fecha não apenas o porquê da vida piedosa dos escravos, mas de todos, para que vocês manifestem a beleza da doutrina de Deus. A nossa vida é a principal prova de que o que a Bíblia ensina é a verdade. Por quê? Porque quando a sã doutrina ela é crida e seguida, ela gera um tipo de vida que nenhuma outra doutrina de qualquer outra religião gera. Quando o evangelho é crido e seguido e encarnado na sua vida, ele gera um tipo de vida que nenhuma outra religião ou nenhum outro ensino, nem de Buda, nem de Mahatma Gandhi, nenhuma outra gera. E Paulo chama aqui de a beleza da doutrina. Irmãos, é para isso que nós devemos ter uma vida piedosa. Para que a gente manifeste diante da igreja e dos de fora a beleza da doutrina. A vida bela que a sã doutrina gera na nossa vida. Quão belo é você achar um cristão verdadeiro, que é irrepreensível e que é exemplo em todas as áreas da sua vida. Quão belo é você achar um casamento onde tanto homem quanto mulher segue a sã doutrina e por isso tornam o casamento algo atrativo. Paulo está dizendo que todos na igreja, quando vivem uma vida piedosa, eles manifestam, eles tornam o que a Bíblia ensina algo belo. Você se torna a coroa e o embelezamento da doutrina de Deus. E isso é o que nós devemos buscar. E isso é o fruto não só da vida piedosa, mas também do discipulado. Nós devemos discipular todas as pessoas da igreja para que juntos como igreja a gente manifeste individualmente e como igreja a beleza da doutrina de Deus. Para que as pessoas, uma das formas pela qual Deus pode atraí-las ao evangelho é ao olhar para a sua vida. Fulano, você mudou, hein? Você está mudado. E está mudado para melhor. Isso é a beleza da doutrina de Deus sendo manifestada para todas as pessoas. Vamos orar? Pedir a graça do Senhor sobre a nossa vida.
5 aplicações. Em primeiro lugar, resumindo tudo, não apenas eu, mas todos vocês, sem exceção, devem viver vidas piedosas para se tornarem exemplos para a igreja local e para os demais cristãos. Que você possa refletir nisso nessa manhã, avaliar a sua vida diante do Senhor, se arrepender se for preciso e ter como um dos propósitos maiores na sua vida, adequar cada área da sua vida à sã doutrina. Para que você seja um exemplo, e para que você não espere apenas que eu seja um exemplo, mas que você também seja um exemplo. Porque as pessoas, tanto da igreja quanto as de fora, não vão olhar apenas para mim, não devem olhar apenas para mim, mas também para você. Segundo lugar, eu como pastor, principalmente sendo um pastor de apenas 31 anos, preciso dos homens e mulheres mais velhos na igreja. Por isso eu tenho louvado a Deus pelos irmãos que Ele tem nos agregado, porque são homens e mulheres mais experientes, mais vividos, e que são exemplos muito mais do que eu em todas as áreas da vida, e que na verdade até eu preciso sentar para ouvi-los. Deus espera que aconteça isso. E deixa eu dizer, eu espero que aconteça isso. E eu dou total liberdade para vocês. Sejam intencionais. Se vocês souberem de algum jovem, seja homem, mulher, que está precisando de um toque na sua vida, seja na juventude, seja no casamento, seja intencional, você tem esse mandamento de Deus, se aproxime, discipule eles, dê um toque. Você não precisa saber tudo, mas o que Deus já tem feito na sua vida, com certeza Deus pode usar para abençoar os mais novos. Em terceiro lugar, eu já falei isso aqui, que eu não devo ser a razão número 1, mas o meu exemplo deve ser considerado para vocês. Quarto lugar, resguardando as devidas diferenças, o que Deus esperava dos escravos, Deus espera de você que trabalha numa empresa. Que você também seja fiel, não seja respondão, não roube e seja um motivo de satisfação para o seu patrão, Que você não seja a dor de cabeça do seu patrão, o motivo pelo qual ele está perdendo os cabelos. E por último, e não menos importante, que a nossa igreja local, pondo em prática tudo isso, manifeste, tanto para nós mesmos, para todos que entrarem aqui como com os de fora, a beleza da doutrina de Deus. Vamos pedir a ajuda do Espírito para a gente praticar isso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, diante da Tua palavra, nós queremos, em primeiro lugar, Senhor, te pedir perdão pelas áreas em que temos falhado diante da Tua palavra, diante do que vimos e ouvimos aqui hoje, Senhor. Eu tenho certeza que cada um de nós precisa confessar seus pecados em uma dessas áreas que foi abordado aqui. Sejam os mais maduros, sejam os jovens, sejam os da meia-idade, Senhor. Nos perdoa, Pai, nos perdoa por todas as vezes em que não manifestamos a beleza da Tua sã doutrina, a beleza da sã doutrina, que não vivemos vidas piedosas, em que algumas áreas dessa vida temos sido os maus testemunhos e maus exemplos. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, tenha misericórdia de nós, Senhor. Mas nós te agradecemos, porque através da Tua palavra, o Senhor nos corrige, nos exorta, nos instrui a como devemos viver. Que todos aqui da igreja, Pai, desde os mais velhos até os mais novos, que todos entendam a responsabilidade que eles têm, não apenas de viver uma vida conforme essa doutrina, mas também de serem exemplos para as outras gerações, Pai, a como viver uma vida piedosa, centrada na sã doutrina, Pai. Que o Senhor especialmente, Pai, possa encorajar e usar os idosos e os mais velhos e maduros dessa igreja, Pai, porque eu preciso deles, eu conto com eles, Pai, para que eles nos ajudem, Pai, a discipular essa igreja, para que sejamos uma igreja madura, uma igreja sadia na fé, que seja exemplo em cada uma dessas áreas, Pai, e possa assim manifestar, não apenas entre nós, mas para também os de fora deste bairro e dessa cidade, a beleza da sã doutrina e do Evangelho do Senhor Jesus. Pedimos a ajuda do Teu Espírito para viver em tudo isso, com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. É isso, meus irmãos. Se quiserem depois conversar a respeito de algo sobre o que vimos e ouvimos, estamos aí para fazer visita, terça-feira após a oração, vamos conversando sobre isso. Se você quer conversar sobre como você pode praticar isso, como a gente pode viver isso na prática, vamos conversando ao longo da semana e dos próximos dias. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ide-vos em paz, que o Senhor vos acompanhe, que você possa pôr em prática essa palavra. Deus abençoe.